Muito bem, eu queria saber do Paulo Sérgio, do xerifão Osmar Garrafa, no que esse resultado vai impactar no Corinthians daqui para frente? Ou se tudo bem, não tem impacto nenhum? Bom, eu creio que o Paulistão é uma coisa, começa agora a temporada do Corinthians. Começa agora a temporada, até porque nós vimos que os mesmos erros individuais do ano passado, do começo do ano passado, começaram a existir. Não pode um zagueiro cabecear uma bola para dentro da área. Tem tanto lugar para treinar, 2 jogadores na área ali para ir de encontro à bola. O jogador do Huracán fez gol até agora contra o Corinthians, desencantou. Então tem que mudar esse Corinthians, a postura desse Corinthians tem que mudar. Agora, não pode ficar... Olha o gol, não pode, sozinho de cabeça, não pode tomar os gols desses. Ó, tá vendo de onde sai o gol do Corinthians? Pelo lado direito, com o Carrilho. Era o ponto forte do Corinthians no jogo. Eu tô falando isso já de início para dizer o quê? Para dizer que ontem o Ramon se lambuzou todo novamente, não é? O Ramon conseguiu destruir taticamente o Corinthians, porque ele não tinha o Garro, ele joga com 3 no meio, mais o Romero e 2 lá na frente. Aí ele vira, né? Com derrota, vai fazer alteração. Você espera o quê? Vai pôr o Coronado, um armador com 2 atacantes, né? Não mexe muito na estrutura do time e põe qualidade no meio campo. Não, ele coloca o Vinícius, que é carta fora do baralho, Paulo. Todo mundo sabe que o Vinícius não quer ficar no Corinthians, já deve ter encaminhado uma outra proposta. O Giovani. Com a passagem do Mateuzinho, ele traz o Carrilho para o meio campo. Não é? Então, ou foi o erro, né, Gá? Foi o erro, por quê? Porque o Carrillo, ele não marca como o Martínez, ele não marca como o Ranieri, então ele deixa muitos espaços. Tanto é que no segundo tempo ele errou muitos passes, errou muitos lances do setor do meio campo. Aí contra-golpe. Mas você tinha o que era de melhor ali, havia uma avenida, o Carrinho tava, o Corinthians era forte pelo aquele lado, ele consegue, ele não põe criação no meio campo, põe um jogador que está fora dos planos, deixa o Coronado, que é o substituto imediato do Garro. Não entrou bem, hein? Não entrou bem. Nem sei se poderia resolver, Paulo, mas ele é o que o Corinthians tem, é a opção pro Garro. Você tem que dar o quê? Ali, né? Minutagem para ele. Sim. Minutagem. Se você vê que não vai funcionar, você tira. Mas você é esse jogador que vai ter que ser o cérebro do Corinthians. Não, ele coloca o garoto que está fora do baralho. Mexe no Carrilho. Além das outras questões que o Paulo, que os jogadores também têm culpa. O seu Memphis, não dá para disputar a Copa Libertadores Sul-Americana com essa vontade, com essa tiriça muito que ele tem. Muito, né, Paulo? Muito tem que encostar. Sim. É futebol. E outra coisa, perdeu a bola, volta. Pelo menos dá um carrinho, mostra que você tá. Perdia a bola, voltava andando. Isso aí não dá. No Corinthians não dá. Entendeu? A torcida perde a paciência. Então, os jogadores também têm a sua parcela de culpa. Mas o Ramon Dias, sinceramente, ele está devendo e ele demonstra toda vez que a gente precisa, né, observar o Ramon trabalhando no banco de reservas, ele apresenta essas fragilidades. E o Paulo foi preciso. Ele foi preciso. A temporada começa agora. O Paulista teve um ingrediente à parte, Michele, que foi Corinthians e Palmeiras. Isso engrandece o Campeonato Paulista, o regional. Ok, ganhou como tinha que ganhar, com participação da torcida. Memphis pisou na bola, tá tudo certo. Tudo bem, mas agora tem que começar a jogar as outras competições. Você não pode jogar a Libertadores, ô Memphis. Alguém precisa apresentar a Libertadores ou o Campeonato Sul-Americano pro Memphis. Porque o holandês tá ali, dá um tapinha pra cá. Não, e traz a memória também a temporada do Palmeiras no ano passado. Ganhou o Paulista, mas depois as críticas começaram em cima da equipe que não ganhou mais nada. É claro que o Silvestre tem mais repercussão da derrota do Corinthians na Neoquímica Arena. Boa noite, Silver. O tropeço de ontem acabou com uma longa sequência em casa, não é mesmo? É verdade, Michele, tudo bem por aí? Um beijão para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. O Corinthians estava invicto na Neoquímica desde agosto do ano passado, quando perdeu para o Bragantino, para o Red Bull. De lá para cá tinham sido, nesse período de invencibilidade, 23 jogos com 19 vitórias, 4 empates, perdeu para o Huracán, se complicou no grupo C da Copa Sul-Americana, mas eu queria trazer aqui um destaque interessante em relação à torcida do Corinthians. Primeiro as organizadas, que foram punidas até o final do ano, as principais organizadas do Corinthians pelo uso do sinalizador na final do Campeonato Paulista, segundo jogo. Até o final do ano, nos eventos aqui do Estado de São Paulo, Neoquímica e outros estádios do Estado de São Paulo, jurisdição da Federação Paulista, as organizadas não podem usar as camisas
bandeira já não pode mesmo, instrumentos e faixas. Mas os caras são geniais, deram um drible na justiça. Até acho que essa punição é muito exagerada e vai ser reduzida aí, porque as torcidas têm muita influência política e até respaldo jurídico, vão recorrer. Mas o que os caras fizeram ontem? A Gaviões, por exemplo, o uniforme é preto, né? Eles usaram um uniforme preto também, só não tem o emblema da Gaviões. A camisa 12, camisa branca, com o emblema do Corinthians e não da camisa 12. O pessoal da Pavilhão 9, que usa aquele clássico clichê do presidiário, usaram a mesma camisa, sem o emblema da torcida. Então, um jeitinho das torcidas poderem manter pelo menos o formato ali na arquibancada, que estava lotada ontem atrás do gol. Por falar em lotação da Neoquímica Arena, mais um recorde quebrado, já são 30 jogos consecutivos com público na Neoquímica, acima de 40 mil pessoas, uma marca impressionante. No ano, o Corinthians tem já 500 mil torcedores frequentando o estádio em dia de jogo, média de 44 mil por partida na Neoquímica Arena. São números da torcida corintiana realmente fiel, que empurrou ontem, ameaçou uma vaiazinha no final do jogo, mas teve que colocar o rabinho no meio das pernas, não deu para o Corinthians, que se complicou um pouco nesse grupo. Um grupo que tem o América de Cali já como líder, ganhou ontem, fora de casa contra o Racing no Uruguai, e será o próximo adversário do Corinthians. Lembrando que na Sul-Americana somente o campeão de cada grupo avança para o mata-mata. Quem ficar em segundo lugar vai disputar uma repescagem com terceiros eliminados da fase de grupos da Libertadores da América. Então o Corinthians já tem uma parada difícil contra o América de Cali fora, um time forte, torcida também muito pesada, estádio vai estar lotado. O Corinthians vai ter que ganhar, por exemplo, ou pelo menos não perder esse jogo, ganhar do Racing fora de casa. A situação já se complica e a sequência de jogos continua muito puxada. O Corinthians já está no limite físico nesse início de temporada, com pré-Libertadores, Campeonato Paulista, jogadores baleados. Tem jogo sábado na Neoquímica Arena pelo Brasileirão contra o Vasco da Gama, depois na terça é o América de Cali fora pela Sul-Americana, e no outro sábado o derby, reencontro de Corinthians e Palmeiras. O jogo é mando do Verdão, a partida será em Barueri. Para o jogo de sábado, contra o Vasco da Gama, o Angileri, que foi desfalque ontem com desconforto muscular, um probleminha na coxa, talvez retorne à lateral esquerda. O Hugo Souza, goleiro, continua de fora, também com problema muscular, provavelmente umas 3 semanas a 4 no máximo, essa é a tendência. E sobre o Garro, eu falo daqui a pouquinho na minha próxima participação aqui no programa, Michele. Valeu, Silver. Michele, deixa eu me aprofundar um pouquinho mais no que disse o Silvestre aqui sobre o grupo, né? Ele traz a informação importante que na Sul-Americana só se classifica um. Então, a classificação a gente mostrou aí. O América de Cali é o líder com 3, o Huracan com 3, e a próxima rodada, Paulo, marca o Huracan com o Racing na Argentina. Sim. Qual a tendência? Huracan ganha. Faz 6 pontos. O Corinthians vai pegar o América de Cali. Se perde lá, fica o América de Cali com 6, o Huracan com 6, Corinthians e o Racing com 0. Aí... Voltamos com o Globo Esporte. Denilson, Corinthians ontem foi numa competição da Conmebol, chegou lá e... Acesso negado. Acesso negado. Mais uma vez, a gente vai ver esse TVT mostrando aí como foi a derrota de ontem no pique Ainda Estou Aqui. Listo. Vai, Corinthians! O Corinthians estreou ontem na Sul-Americana no pique do filme Ainda Estou Aqui. Sim, ainda estou aqui na Sul-Americana, ainda estou aqui em Itaquera, né, Fiel? É uma sensação esquisita. Infelizmente fomos eliminados na pré-Libertadores, mas vamos tentar buscar o título da Sul-Americana, né? A Vera não sabe o que tá acontecendo. Essa carta! Tá mentindo pra gente! A verdade é que o Coringão dançou. A bola de levantamento, primeira trave, no toque de cabeça e placou! Gol do Huracan! O Sequeira fez o gol dos argentinos com 5 minutos de jogo. O atacante não fazia um gol desde o dia 3 de maio do ano passado. Quase um ano de seca. Por isso, Sequeira? Será? Olha a cara que o Memphis ficou depois do gol. Tá bem, mas...
É desenho. Bem mesmo, o corintiano até achou que ia ficar alguns minutos depois. Novo cruzamento, a chance do Corinthians. Para o toque de cabeça e pra gol! Ranieri, de cabeça, deixa tudo igual. Vinha buscando muito, eu queria muito sentir o carinho da torcida quando faz um gol, quando comemora com eles. É isso aí, Ranieri. Tá querendo ficar bem na foto, né? 3, 2, 1. Não precisa sorrir. Realmente não tem motivo para sorrir, principalmente o Gustavo Henrique, que deu aquela entregada ali e saiu outro gol do Sequeira, 2-1. Bobeou a defesa corintiana, deu o passe de cabeça o Gustavo Henrique. Creio que o problema maior fomos nós que não soubemos gerar futebol. Eu estou com raiva, é uma lástima, mas tenho que saber perder. É, seu Ramon, e o Corinthians não perdia em Itaquera há 23 jogos. E vou te falar que não adianta rezar, nem se lamentar, até porque... Só falta menos feliz. Saber jogar os campeonatos internacionais seria essencial para a gente não sair derrotado e buscar o resultado que a gente quer. Tá bom. Bom mesmo seria se o Memphis tivesse feito esse gol de trás do meio de campo. Seria um dos gols mais bonitos da história do Corinthians. Aí valeria a pena até perder compromisso importante. Você faltou na aula. Faltei hoje. A professora tá assistindo a gente. Você é louco? O problema é que ela é São Paulina, né? Beijo, professora Bruna. Perdoa o menino, professora. Até porque, sim, a vida presta. Nós vamos sorrir. Sorriam. Tá aí a derrota. Show, você queria destacar o segundo gol, né? Segundo gol. Sofreu. Vamos colocar aqui no telão pra gente. Bora. Você vê que o Félix lá na disputa no escanteio, ele acha que a bola saiu, ó. Aí ele tenta dar o chutão, isolar a bola vai no pé do jogador do Huracan, o cruzamento, e aí pra mim vem um erro grotesco do Gustavo Henrique, porque ele tinha todo a frente ali da linha de fundo pra ele jogar a bola pra fora, tá vendo? E ele joga a bola no peito do adversário e aí sai o gol da vitória. Eu fiquei com a sensação, longe de nenhuma zoeira e brincadeira, que o Corinthians foi surpreendido pelo bom time do Huracan. Bom time, taticamente, tecnicamente, acabou surpreendendo o Corinthians ontem. Mas o que você acha que acontece com o Corinthians em competição sul-americana? Eu acho que tem um nervosismo envolvido por causa dessa cobrança. Sul-Americana é um título que o Corinthians não tem, então ele começa a competição também, de certa forma, pressionado, jogando em casa. E também tem um resquício, acho que físico, do título paulista. Os caras devem ter comemorado, merecidamente devem ter comemorado, e eu acho que acabou sendo surpreendido aí pelo bom comportamento do Huracan. Ali que o Garrafa tinha comentado da tabela, o Corinthians pode até ficar em último, né? Ele É uma tendência, e só classifica um, Michele. Só classifica um. Porque o Cali, ele já abre como líder com 3 pontos, olha lá. O Huracan, 3 pontos. Corinthians 0, Racing 0. Corinthians e Racing serão visitantes. Natural, o Corinthians vai ter que ganhar do Cali lá. Difícil, vamos supor que se o Cali bate no Corinthians lá, o Huracan bate no Racing, que é a tendência... Corinthians com 2 jogos, Corinthians 0, Racing 0, América com 6, Huracan com 6, e aí para buscar, Paulo, é uma complicação. E olha a sequência do Corinthians para você também complementar. O Corinthians tem, antes do América de Cali, na Colômbia, tem o Vasco pelo Brasileiro. Que ganhou do Santos. Ou seja, e o Corinthians estreou com empate com o Bahia. E depois ele vai a Cali na Colômbia e depois tem quem? No sábado, Palmeiras, clássico. Então, Ramon, pode começar a se coçar, filho. A questão é dos jogadores se conscientizarem, né? Na realidade, como eu falei no início, o campeonato, a temporada começa agora. Não adianta ficar pensando que ganhou o título, é festa, beleza, foi importante. Já passou, né? Mas agora é pensar no próximo, pensar na próxima competição. E tem muito mais do que isso, os jogadores precisam também ver a recuperação. Tem que ver a recuperação, e não pode ficar andando para lá, para cá, fazendo um monte de coisa, não. Tem que pensar agora, porque, como o Garrafa mencionou aqui, são os jogos importantes que tem aí. Aí o Garro já vai ficar fora um tempo. E o Igor Coronado também tem que se animar, viu, Igor? Vamos, se anima aí, filho. Mas o técnico tem que dar minutagem pra ele, tudo né, bem, Paulo? mas o jogador também precisa o cara falar que é jogar, mostrar. Aí o cara pra jogar 12 minutos, tudo bem, mas entra e também não demonstra. Isso que o Paulo tá falando, depois o Silvestre vai falar como é que tá a recuperação dos jogadores do Corinthians na próxima entrada dele, tá bom? Aí é isso aí, galera. Dia triste pro Corinthians. O Timão parece que não aprendeu nada aí com a pré-Libertadores, depois de tanto esforço aí para
para ascender a Libertadores aí no ano passado, saindo da zona de rebaixamento, buscou a pré-Libertadores, tinha tudo para começar o ano de uma forma incrível, de uma forma com que buscasse o título aí da Libertadores, mas caiu logo na fase 3, não chegou nem à fase de grupos da Libertadores, ganhou um prêmio de consolo, que é a Sul-Americana, e não está sabendo aproveitar. Realmente o Corinthians não combina com títulos, com campeonatos internacionais, salvo algumas exceções aí, que foi o título de 2012 da Libertadores e os 2 mundiais, de 2012 e de 2000. Mas, no geral, o Corinthians não está acostumado a jogar esses campeonatos internacionais. Dificilmente o Corinthians chega às quartas de finais, às semifinais de uma Libertadores. A Sul-Americana nunca ganhou. Essa é a chance, porém, começou muito mal a Sul-Americana, jogando em casa contra o Huracan. Mais uma vez, parece que o Corinthians subestimou o adversário, assim como foi em Guayaquil contra o Barcelona, e deixou os argentinos virem e fazer a festa na nossa casa. 2-1 para o Huracan. Próximo jogo, Corinthians e Vasco da Gama, sábado, dia 5 às 18h30. E depois temos o América de Cali, que vai receber o Corinthians em casa na terça-feira, dia 8 às 21h30, pelo segundo jogo da fase de grupos da Sul-Americana. Beleza, pessoal? Notícia do dia: Thales Magno comemora a renovação com o Corinthians. Uma vontade minha. Então, um jogador que veio aí emprestado do New York City, da MLS, está emprestado ao Timão, ele desejou ficar ao Corinthians e renovar o contrato aí, pelo menos até o final do ano aí, o Thales Magno, que tem muito a agregar ao ataque do Corinthians, que temos também aí o Memphis Depay, o Yuri Alberto e o Romero. O Thales Magno é um bom jogador, começou o ano muito bem aí, fazendo 4 gols, se não me engano, em 3 ou 4 jogos no comecinho da temporada aí no Paulistão. Então, renovou com o Corinthians o Thales Magno. Porém, galera, o Corinthians precisa mesmo de zagueiro. Precisa de goleiro reserva para o Hugo Souza, que esse goleiro não é goleiro para o Corinthians, é um goleiro razoável, não está à altura do Corinthians. Não é como o Hugo Souza, por exemplo. Esse sim veste a camisa do Corinthians. Precisa de um lateral direito também. O Mateuzinho é bom, ele é bom, é um bom lateral. Só que temos que ter um melhor. E o Mateuzinho ficando ali como substituto imediato, reserva de luxo. E principalmente, galera, um zagueiro. O Corinthians precisa imediatamente de um zagueiro, beleza? Você concorda comigo? Comenta aqui abaixo. Se não é inscrito, se inscreva, curta e compartilha. E vai, Corinthians!